Atenção, atenção, Sereto News chegando! Corinthians terá mudanças contra o Goiás no jogo deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. 12 jogadores estão pendurados. É cartão amarelo para mais de metro. Cadê o Pedro? O que aconteceu com o Pedro? Sumiu? Desapareceu? Eu vou falar dessas mudanças do Corinthians do professor Vanderlei Luxemburgo, do time que vai jogar contra o Goiás. Prioridade Sul-Americana agora é prioridade, o Campeonato Brasileiro ficou para escanteio. Como é que está essa situação? Quem são esses jogadores pendurados? Lembrando que depois do jogo contra o Goiás, o Corinthians vai ter o jogo contra o Palmeiras, o clássico contra o Palmeiras. É isso aí, Sereto News chegando agora. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho no canal do Sereto, ative as notificações no canal do Sereto, inscreva-se no canal do Sereto porque é de graça, hein? É de graça, você não paga nada para estar aqui acompanhando as notícias do Corinthians. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto porque eu leio todos os comentários. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. O like é importantíssimo você deixar o like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Para quem trabalha no YouTube, você tem que deixar o like, tá? Like. Quanto mais like, melhor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Sereto. Você pode apostar no jogo deste sábado, Corinthians e Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que será realizado na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Você aposta a primeira aposta, faça o seu cadastro no Aposta Ganha com o meu link, que está no comentário fixado do vídeo. Faça a sua aposta no Aposta Ganha, você ganha R$5 na primeira aposta, tá bom? R$5 para você continuar apostando. A Aposta Ganha, aposte você também. O Corinthians se prepara para o jogo deste sábado contra o Goiás, jogo que é confronto direto na parte de baixo da tabela. O Corinthians tem 24 pontos, está na 13ª colocação com um jogo a menos. O Goiás tem 23 pontos. O Corinthians está 3 pontos à frente do Santos, só 3 pontos à frente do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Por isso a vitória contra o Goiás é fundamental para o Timão respirar na tabela. Mas acontece que o Corinthians deve repetir contra o Goiás a estratégia que experimentou na última semana, porque a Taça Sul-Americana, Copa Sul-Americana, agora é prioridade no Corinthians. Segundo o Vanderlei Luxemburgo, a prioridade mudou depois de uma conversa com a diretoria corintiana. A prioridade agora é a Sul-Americana, claro que sem deixar o Campeonato Brasileiro de lado, um olho no peixe, outro olho no gato, né? Principalmente porque, nesse caso, um olho no peixe literalmente, né? Porque o Santos está brigando com o Corinthians diretamente ali na parte de baixo da tabela de classificação. E o outro no gato, que seria a Sul-Americana, porque o Corinthians tem objetivo de conquistar um título esse ano e a Taça Sul-Americana seria o único título que o Corinthians poderia disputar, já que o Campeonato Brasileiro já foi para o espaço. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians está brigando para não ser rebaixado, nesse momento está na zona da confusão. O Luxemburgo, então, portanto, pode dar prioridade para a Sul-Americana e, com isso, poupar alguns titulares. Alguns titulares devem ser poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele só está esperando um detalhe, um parecer do departamento médico, do departamento fisiológico, do departamento de fisiologia do Corinthians, do pessoal da preparação física, para saber quem está mais desgastado, para decidir então quem joga às 9 da noite neste sábado na Neoquímica Arena. É bem provável, disse o Luxemburgo, que eu faça algumas mudanças, porque quem ficou fora do último jogo, neste jogo jogou com saúde. Hoje tenho todo o elenco à disposição, podendo pensar no que eu vou mexer. Vou esquentar a cabeça para ver o que fazer. Essas foram as palavras do Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva depois do jogo contra o Estudiantes, na vitória pelo Estudiantes pelo placar de 1-0. Lembrando que o Corinthians havia poupado 6 titulares
no jogo contra o Cruzeiro, o empate pelo placar de 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Gil, o Murilo, o Fábio Santos, o Maicon, o Renato Augusto e o Yuri Alberto foram poupados, além do Fagner, que está machucado. Com isso, apenas 5 jogadores começaram 2 partidas seguidas nos últimos dias, que foram o Cássio, o Gabriel Moscardo, o Biro, o Matias Rojas e o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes, portanto, jogando as últimas 3 partidas, titular nas últimas 3 partidas, justamente porque o Fagner está machucado. Nominalmente, o Luxemburgo citou apenas o Fábio Santos, na resposta que deu sobre a possível escalação alternativa contra o Goiás, justamente porque ele elogiou a performance do Fábio Santos, dizendo que se ele não tivesse descansado contra o Cruzeiro, ele não teria jogado tão bem contra o Estudiantes de La Plata. Mas, portanto, o Corinthians deve ter entre os titulares alguns jogadores reservas, e eu vou citá-los aqui para vocês. Bom, o goleiro vai ser o Cássio, com certeza, né? O goleiro é o Cássio, com certeza. O Cássio não vai ser poupado. O Cássio é fominha, gosta de estar em todos os jogos. O Cássio vai para o jogo. O lateral direito, o Bruno Mendes, vai jogar, com certeza, porque o Fagner está machucado. E aí o reserva do Fagner o reserva do Fagner não. Primeiro que o Bruno Mendes virou o titular. O Bruno Mendes ganhou a posição de titular do Fagner. Segundo que o Fagner está machucado. Os outros reservas seriam o Rafael Ramos, que perdeu a posição, inclusive, para o Léo Maná, na preferência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, o Luxemburgo, nesse caso, não tem outra opção, senão escalar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes deve ser escalado mais uma vez. Na zaga, possíveis novidades, os 2 zagueiros que jogaram contra o Cruzeiro foram o Lucas Veríssimo e também o Caetano, e jogaram muito bem contra o Cruzeiro esses 2. Os 2 têm sido muito elogiados pela comissão técnica corintiana. O Caetano, principalmente, foi muito elogiado na última entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, e o Lucas Veríssimo jogou muita bola. Então, o Gil e o Murilo serão poupados para a entrada do Lucas Veríssimo e também do Caetano. Na lateral esquerda, o Bidu deve ganhar a posição no lugar do Fábio Santos. O Fábio Santos, portanto, deve ser poupado mais uma vez. No meio de campo, o Moscardo deve permanecer, tá? O Moscardo tem 17 anos, tem fôlego de sobra, né? Esse aí deve permanecer no meio de campo, tem jogado seguidamente e deve continuar jogando o Moscardo, até porque o Moscardo não pode sair do time, seja o time titular, seja o time reserva, o Moscardo não pode sair do time. Ao lado do Moscardo devem jogar o Juan Oliveira. O Juan Oliveira é um jogador da preferência do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Juan Oliveira e também o Juliano, com isso o Renato Augusto deve ser poupado. O Juliano, Juan Oliveira e Moscardo formando o meio de campo, com isso o Renato Augusto, o Maicon devem ser poupados, esses 2 devem ser poupados. O Juliano deve ganhar mais uma chance no time do Corinthians. No ataque, o Matias Rojas deve jogar mais uma vez, deve permanecer na equipe do Corinthians, porque o Matias Rojas tem que ganhar ritmo de jogo. O Luxemburgo tem falado isso, que o problema do Matias Rojas é ganhar ritmo de jogo. Você só ganha ritmo de jogo jogando. Então o Matias Rojas deve jogar. De centroavante, pode jogar o Felipe Augusto mais uma vez. Jogou contra o Cruzeiro, deve começar jogando, até porque o Yuri Alberto está numa fase muito negativa. O Yuri Alberto, a bola está batendo na canela dele e ele não está fazendo gol. E de ponta esquerda, pode jogar o Wesley. O Wesley deve começar jogando, o atacante corintiano. Pelo menos é o que se espera, né, Luxa? O Luxa tem que colocar o Wesley para começar jogando. Luxemburgo, tem que botar o Wesley para começar jogando. A gente tem um possível campinho aqui para mostrar para vocês, já com o possível time do Corinthians, com jogadores poupados, então Renato Augusto poupado, Juliano poupado, Murilo poupado, Fábio Santos poupado, Yuri Alberto poupado, alguns jogadores poupados, o Maicon de fora, um provável time do Corinthians que seria mais ou menos parecido com o time, ou praticamente o mesmo time que jogou contra o Cruzeiro no último domingo. Então o Cássio, o Bruno Mendes, o Lucas Veríssimo, o Caetano e o Bidu, Moscardo, Juan Oliveira e Juliano, Rojas, Felipe Augusto e Wesley. O que é que vocês acham desse time do Corinthians? Esse time do Corinthians é o suficiente? É bom o suficiente para ganhar da equipe do Goiás?
O Corinthians está certo em priorizar a Copa Sul-Americana, porque depois, na próxima terça-feira, o Corinthians tem jogo contra o Estudiantes de La Plata. Agora, só um detalhe, hein? 12 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. É isso mesmo. 12 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. Por que isso é importante? Porque quem tomar cartão amarelo nesse jogo, o terceiro cartão amarelo, não vai jogar contra o Palmeiras no próximo fim de semana. Então são eles, o Cássio, bom, o Fagner não tem como tomar cartão amarelo porque o Fagner tá machucado, não joga. O Caetano também, 2 cartões amarelos. O Gil, o Matheus Bidu, o Fausto Vera, o Gabriel Moscardo, o Maicon, o Rony, o Juan Oliveira, o Biro e o Yuri Alberto. Esses 12 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. É praticamente mais de um time, né? Um time mais um jogador pelo time do Corinthians. Então o Corinthians joga neste final de semana contra o Goiás, joga na terça-feira contra o Estudiantes de La Plata, fora de casa, precisando do empate para conseguir a classificação na Sul-Americana, e depois, no outro final de semana, o Corinthians vai jogar contra a equipe do Palmeiras, o clássico que será disputado na Neoquímica Arena. E por que nesse time reserva, nesse time alternativo, não aparece o Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro desapareceu. Por que o Pedro não está sendo mais aproveitado? O Pedro que foi vendido pelo Corinthians para o Zenit no dia 29 de junho. E é claro que ele ainda não embarcou para a Rússia, né? Ele continua no Corinthians, mas é como se ele já tivesse ido para o Zenit. Porque dos 18 jogos que o Corinthians fez nos últimos 2 meses, ele atuou apenas em 3 jogos. Entrou no segundo tempo, da derrota por 1-0 para o Atlético em Curitiba, no dia 24 de junho, jogou por 18 minutos. Aí também jogou na vitória de 3-0 sobre o Liverpool do Uruguai, na despedida da Libertadores. Jogou 37 minutos. E no dia 11 de julho, ele foi titular no 1-0 contra o Universitário do Peru, jogo na Arena, mas saiu machucado aos 40 minutos. Mas de lá para cá, o Pedro não foi mais utilizado. São, portanto, 44 dias sem atuar. Inclusive os dias em que ele ficou fora por causa das dores no quadril, no departamento médico. Mas ele já está à disposição do Vanderlei Luxemburgo, já faz mais de um mês, e o Vanderlei Luxemburgo não opta pela escalação do Pedro. É esquisito essa história, né? Porque o Pedrinho era a joia da coroa do Corinthians e o Luxemburgo não escalou mais o Pedro. Provavelmente porque ele já está vendido para a Rússia. O Luxemburgo usou esse critério com o Duqueiroz. Jogador vendido, eu não escalo mais. E não escalou mais o Duqueiroz. E agora o Pedro vendido para o Zenit, o Luxemburgo está usando provavelmente do mesmo critério. Oficialmente, o clube diz que o Pedro não tem atuado apenas por uma opção técnica do Vanderlei Luxemburgo. O Pedro completa 18 anos em fevereiro de 2024, então ele só pode ir para a Rússia na próxima temporada. Mas seria uma boa opção, justamente no momento em que o Corinthians não pode escalar todos os jogadores, ou que vai poupar jogadores, vai mudar jogadores, no momento em que o Roger Guedes saiu do Corinthians, foi vendido, o Pedro poderia jogar ali na ponta esquerda, mas me parece que não é mais a opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele tem utilizado o Wesley por ali, o Biro por ali, até o Romero tem sido utilizado por ali, mas o Pedro, ele parece que desistiu do Pedro, não está mais sendo escalado. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, você que nos escreve, muita gente mandando mensagens elogiando o Moscardo. Por exemplo, o Moscardo será o melhor volante brasileiro dessa década. É um absurdo o garoto de 17 anos evoluindo tão rapidamente assim. Tem que colocar uma multa de 150 milhões de euros. O MR Buiu falou sobre isso. O Davi Cavalcante, o Corinthians já vendeu o Robert Renan, do Queiroz, Mantuan, Pedro e o Adson. Ainda tem especulação do Murilo. Agora, no caso do Moscardo, o Corinthians tem que segurar até os 20 anos. O moleque é craque. Boa. Cereto, é muito importante uma vitória contra o Goiás e um empate, no mínimo, contra o Estudiantes. Eu estou pessimista com esse time, acho que não vai dar. O Carlos Moreira, vamos, mais otimismo, Carlos Moreira. O Guido Bellini, Moscardo está se mostrando bom mesmo, apesar de ter errado 2 bolas no jogo, no último jogo, que não é de seu costume, mas ele tem muita boa colocação, dá profundidade nas jogadas e marca bem. O próximo comentário de quem é do Gabriel Silva. O Moscardo é um belíssimo jogador. O problema é que o Corinthians vende por miséria qualquer dinheiro.
por qualquer dinheiro. O Tarcísio Tomé, esse é muito bom, tem um grande futuro, só tenho medo da diretoria do Corinthians vender a preço de pinga, como acontece sempre com alguns jogadores da base. Esse jogador é muito talentoso e abençoado por Deus. Muito bem o Moscardo, muito bem, muita pessoal elogiando o Moscardo, e tem que elogiar mesmo o Moscardo, porque ele tá jogando muita bola. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, e me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto, no Instagram e também no Twitter. Seja membro, sócio do canal do Cereto, no clube de membros do canal do Cereto, para você fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!